Muito bem, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast, trazendo aqui para vocês um pouco mais de conhecimento, de assunto, de debates relacionados à tecnologia, direito, governança, né, e tudo aquilo que, de certa forma, acaba ajudando aí no progresso das empresas no momento atual. E hoje a gente tem aí a satisfação, o prazer, a alegria de trazer o Gianfranco para bater um papinho com a gente aqui sobre compliance. Gianfranco, obrigado por aceitar o convite, por estar com a gente aqui hoje. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né, pessoal? Obrigado, Márcio, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Gianfranco Sinelli. Atualmente eu estou, diretor jurídico, regulatório e compliance officer da Hidrovias do Brasil, que é uma SAI de capital aberta, listada aqui em Bolsa no Mercado. Prazer compartilhar aqui minhas experiências com vocês. Maravilha. O Gianfranco está entre os executivos da área jurídica de compliance mais admirados do Brasil. Tem uma carreira vasta, mas eu vou pedir para você mesmo, se possível, falar um pouquinho da sua trajetória profissional, pode ser? Claro. Eu sou executivo jurídico já há muito tempo, desde que eu saí ali da graduação na PUC. Tinha uma grande dúvida o que eu queria fazer para frente, se era advogar, se era fazer concurso, e eu não estava me achando em nenhum dos dois caminhos. E depois, acho que uns 2 anos de formado, eu entrei lá em 98 na Petróleo Ipiranga, no departamento jurídico, que já era uma SA aberta ali, né, no mercado grande de distribuição de combustível, aqueles postos loja, aquele novo conceito. Adorei trabalhar em empresa, ter contato com outras áreas, com a área de marketing, com a área de engenharia, com o pessoal da produção, da logística. Achei aquilo fantástico, me achei na carreira, e dali, né, desde então, nunca mais saí de dentro do departamento jurídico. Passei depois pela PepsiCo do Brasil, né, com Elma Chips e os refrigerantes, uma empresa dinâmica americana, né, no mercado consumidor. Fui para Siemens, onde eu fiz uma longa jornada ali, foram 11 anos, trabalhei com telecom, com indústria, com equipamentos de medicina. Fui expatriado, voltei, trabalhei com energia, uma área fantástica, tenho bastante orgulho dos projetos que eu trabalhei, desde o metrô Vinha 4 até as grandes aí, usinas de energia que a gente tem no Brasil, muito bacana fazer parte da infraestrutura. Depois fiz outra longa jornada na Yara Brasil Fertilizantes, uma empresa norueguesa do agro, trabalhando aqui com erradicação da fome no mundo, propósito muito bonito, né, aumentar a produção de alimentos. E, por fim, agora estou há pouco mais de 1 ano dentro da Hidrovia. No Brasil, acho que é onde eu posso testar todos esses conceitos de governança que eu trabalhei em grandes multinacionais, importar para estabelecer numa grande multinacional brasileira, aonde eu tenho um pé grande no agro, né? Então a Hidrovia ela presta, né, soluções logísticas integradas tanto para o agro quanto para a indústria. Então, muito bacana aqui coroar tudo isso e encaixar todas essas pecinhas aqui dentro dessa experiência. Muito bem, carreira linda, parabéns. É interessante a gente trazer um pouquinho desse histórico. A gente tem, sim, um público muito grande aqui que acaba ouvindo o podcast, até pelo formato, né, de ser um podcast, de profissionais mais jovens, profissionais também, que estão buscando esse caminho, buscando se encontrar dentro da carreira. E é interessante, porque, guardadas algumas exceções de algumas faculdades, como a FGV de São Paulo, algumas outras, que apresentam, digamos assim, para o estudante de direito alternativas no meio corporativo, a grande maioria traz uma formação mais ou para escritório de advocacia ou para a carreira pública, né? E pelo menos eu aqui nos Estados Unidos, eu estou falando com você daqui, a gente já vê o contrário. Aqui a formação é muito orientada para negócio, né? A questão de, aspas, concurso público aqui nem é o foco, a não ser que você tenha aí uma pretensão
política, aí sim, servidor público faz sentido, mas é interessante trazer um pouquinho disso. Eu tive a experiência, né, de, durante uma década, 10 anos, trabalhar como diretor jurídico de compliance, quando compliance não era o compliance que é hoje em dia, né, que é o assunto do que a gente vai falar, quando a coisa estava começando, onde a gente precisava, de fato, catequizar as empresas quanto ao que era compliance, a importância, o quanto agregava, aquela dificuldade, né, na maioria das vezes, quando tudo é muito novo, de entender se aquilo é um investimento que vai, de fato, trazer um retorno, ou se, de fato, é só um custo, e se, na cabeça do gestor, é um custo, se é um mal necessário ou não. Quer dizer, são maneiras meio deturpadas de ver o compliance, mas quando se começou isso, há muito tempo atrás, digo, de forma mais capilarizada, disseminada no mercado, eram dificuldades que nós tínhamos de enfrentar. Como é que está isso hoje, Jean-Franco? Quando a gente fala de área de compliance, tirando as grandes empresas, né, principalmente as de capital aberto, porque aí sim muda um pouco, isso é mandatório, né, assim, é necessário em todos os aspectos. Como é que você vê o mercado como um todo? Como é que ele enxerga hoje em dia, as empresas enxergam a questão do compliance, ou pelo menos de uma área específica para isso? Bom, Marcelo, tua pergunta é complexa, né? Então, você começou pela educação, então concordo contigo que, infelizmente, algumas universidades ainda estão com o currículo lá do século XIX, né, com pouca abordagem multidisciplinar, né, propiciando conhecimento do mercado e de outras disciplinas para que o profissional do direito possa atuar nesse mercado. A gente até tem uma iniciativa, né? Você sabe que eu participo do nosso instituto lá, Jurídico Sem Gravata, onde a gente tenta desenvolver, né, essa modernização e essa abertura dos advogados para o mundo corporativo, com iniciativas de educação nesse sentido, que é muito importante que a gente trabalhe na educação desses profissionais para que eles estejam preparados a enfrentar esse caminho novo, né, esse admirável mundo novo que a gente atua hoje. Eu como você, também vivenciei esse momento do compliance. Naquela época eu estava lá na Siemens, imagino que foi uma das pioneiras a desenvolver um programa de compliance no nível global. Acho que, tirando os grandes bancos que já tinham isso já arraigado, talvez a primeira indústria, né, a vir tão fortemente ao mercado, colocando um programa de compliance. E naquela época, como você bem disse, era uma catequização. Era, de fato, né, demonstrar ali para os nossos executivos, para os colaboradores e parceiros, que deveríamos fazer de um novo modo, né, que não poderia ser aceito nenhuma outra forma que não aquela correta, né, que os atalhos, os jeitinhos, eles iam ser prejudiciais para a empresa ainda a longo prazo. Foi muito difícil, né, essa implementação no começo, essa mudança de mindset, essa mudança, né, de postura. E hoje em dia, no mundo corporativo, acho que não se questiona mais a importância do compliance, mas existe sim um desafio diário, porque toda grande empresa ela se vale de uma cadeia de fornecedores, de uma cadeia de prestadores de serviço, e quando a gente sai daqui do eixo sudeste, né, e você precisa desenvolver negócios em toda a parte aqui do país, inclusive extrapolando, né, a nossa empresa tem atividades na América Latina, então a gente trabalha, navega na hidrovia do Rio Paraná-Paraguai, né, que é um rio que passa desde ali, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai, chega até a Argentina. A gente trabalha, né, e navega ali no Tapajós, Amazonas, então com atividades no Pará. Você precisa também levar essa cultura para as pessoas que ali estão e para os fornecedores e empresas que ali estão. Então, hoje a gente já começa, além de fazer, né, a nossa própria atividade de compliance interna, transbordar isso, né, um dos nossos compromissos aqui de sustentabilidade, transbordar isso para a nossa cadeia. Levar, né, essa mensagem da importância do compliance para eles também, para que eles também tenham perenidade, para que a gente possa, de uma certa forma, contaminar
positivamente esse ecossistema. Então, eu vejo que a gente está nesse momento, né, das grandes empresas já estarem conscientes, mas ainda tem todo um entorno que ainda tem um grande trabalho de catequização a ser feito. É interessantíssimo isso, porque a gente que tem um pouco mais de experiência, né, eu com meus cabelos grisalhos aqui, tem coisas que praticamente se repetem, né, que para os mais jovens tudo é novidade, mas a gente já viu algo parecido, né? E a questão da privacidade de dados ela é mais nova do que a questão do compliance em si, né? Mas o percurso é basicamente o mesmo, né? No começo, resistência, catequização, entende, e aí chega nesse momento que você colocou. Eu lembro que eu e o Dr. Ricardo, que é um dos sócios do escritório, a gente até colocou no livro, né, que a gente publicou, a LGPD comentada, que a grande parte do mercado ia se adequar à LGPD muito em razão disso que você está falando, né? As grandes empresas, entre aspas, forçando a sua cadeia, o seu ecossistema, stakeholders, a se adequarem, porque senão não faz sentido, né? Você está ali, digamos, adequado e o restante do ecossistema não. E você acaba disseminando um pouquinho desse conhecimento, né? O que é bem interessante. Então, Frank, deixa eu te perguntar, para os mais leigos aqui, se eu te perguntasse assim, de uma forma muito simplista, qual que é a finalidade do compliance? Eu acho que a número 1 aqui é a perenidade, né, a longevidade do negócio. Porque se você acha caro, né, ser compliance ou ter uma área de compliance, né, vai ser muito mais caro não ter, né? Pode custar o sucesso do seu negócio, vide grandes exemplos aí que estão na mídia hoje, né? Então, grandes escândalos, tem aí o escândalo Americanas, o mais recente, a bola da vez, mas tem tantos outros aqui para trás, né? Se a gente passar o filme, que estão pagando o preço de não ter, ou de ter de uma forma simplesmente no papel, né? Exato. Não viver o compliance. Então, acho que essa do que você está falando, eu lembro desde, enfim, tem, como você falou, nos Estados Unidos, isso é no mundo todo, na verdade, né? Desde de companhia de energia elétrica, consultoria justamente de auditoria, e-commerces também. Lá né? na nossa época teve a Enron, né? Eu pensei na Enron e a Arthur Anderson, foi exatamente o que eu pensei. Né? Eram as Big Five, viraram Big Four. E estava ali justamente para isso, né? Para auditar. Então, isso acontece no mundo todo, não é só no Brasil. O Brasil tem os seus casos, desde construtoras, né? Mais recentemente, infelizmente, e-commerce de grande porte, e por aí vai. Por isso que eu acho que é importante ter em mente que a gente está falando aí, digamos, de alguém, eu acho que você colocou muito bem, que vira meio que o guardião da continuidade das coisas, né? Guardadas as devidas proporções, talvez o exemplo não seja nem o melhor, é a mesma coisa de você comprar um carro e não se preocupar com multa de trânsito, né? Então, eu não estou preocupado se eu vou passar farol vermelho, se eu vou exceder velocidade, essa não é uma preocupação minha. Bom, vai chegar um momento que você vai perder o carro, né? O valor da multa vai ficar tão alto que ter o carro não faz muito mais sentido. O compliance é mais ou menos isso. Você não se preocupa, pode ser que uma hora não tenha empresa, não tenha mais negócio, dependendo do seu setor e de, eventualmente, como as coisas se desenrolam, digamos assim. Uma perda total aí com esse excesso de velocidade. Pode ser aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos você vai perdendo ali o valor. Como pode ser uma pancada direto no muro e pronto, acabou, né? Não tem mais carro, não tem mais negócio. E me diz uma coisa, entendido esse contexto, né, digamos assim, do que se busca, um dos principais objetivos do compliance, quais são as dificuldades para se estruturar do zero? Né? Estamos começando ali do zero para se estruturar uma área de compliance. Acho que, em primeiro lugar, você tem que ter o comprometimento da liderança da empresa. Então, quando o presidente fala, eu quero fazer, né? O comitê executivo apoia, o conselho de administração exige, cobra que tenha, isso é a primeira barreira vencida. Quando você tem este apoio, o resto sai. Porque eles que vão, né, depois aprovar o orçamento,
Então, essa área, né, ela precisa ter o engajamento da liderança, né, um orçamento próprio, específico, e com isso você vai conseguir uma equipe dedicada para trabalhar no tema, né, para conseguir organizar todo esse dia a dia. Então, acho que esses são, talvez, aí os 3 primeiros passos, né, conseguir, de fato, que a liderança esteja comprada com o projeto, se consiga, né, um orçamento destacado e uma equipe própria para isso. Acho que são os 3 primeiros passos, e aí depois a gente vai caminhar para ter um código de ética, né, políticas estruturadas. Então, a gente vai caminhando dentro daqueles pilares, né, trabalhar na prevenção, depois na detecção, depois ali, né, na resolução daqueles problemas detectados, aí fechando, né, aquele círculo virtuoso ali que os profissionais de compliance sempre desenham para a gente. Né? Uhum. Perfeito. De novo, não muito diferente aí de todos os projetos, até porque projeto de privacidade de dados ele não deixa de ser um pedaço de compliance, né? Mas é isso, né? A gente, acho que até mesmo nas propostas que a gente manda, e sempre mandou, lá nos disclaimers, sem isso, sem o envolvimento da alta gestão, o projeto não vai lograr êxito, né? Isso por uma questão meio óbvia. Todo projeto que envolve mudança de cultura corporativa, mudança de cultura é só de cima para baixo, de baixo para cima, não existe mudança de cultura corporativa. E se você não tiver ali a alta gestão cacifando, mostrando que, de fato, aquilo é importante para a organização, nem vão te dar a devida importância e nem vão, de fato, entender que aquilo é algo estratégico para a organização. Então, eu acho que está aí mais um ponto de aderência, né, entre as duas questões. Agora, você falou aí de política estruturada, se a gente fosse pensar, quais políticas seria assim, o básico do básico para se pensar dentro de uma estruturação da área de compliance, no seu ponto de vista? Eu acho que a Bíblia, aqui, a Constituição, o documento número 1, é de fato ter um código de ética, onde a gente vai dar aqui todos aqueles princípios norteadores, e que esse código de ética seja de fato implementado e vivido pela organização. Então, que ele se percolhe aqui para a cadeia de suprimentos, então, né, para todos aqueles fornecedores vão ser colocados também essas regras, né, para todos os colaboradores, de fato, esteja aqui um documento que oriente e guie, né, todos os colaboradores aqui, stakeholders da companhia. Mas é importante também a gente dar um passo além, né? Então, de fato, ter uma política anticorrupção bem delimitada, né? Você prevê ali quais são as regras, por exemplo, né, para fazer doações e patrocínios, para recebimento de presentes, né, e hospitalidades, definir muito bem como é que vai ser essas interações com os agentes públicos. E digo mais, né, a gente, no mundo corporativo, se nós não medimos, isso não existe. Então, de fato, puxar dali indicadores que consigam comprovar se está havendo aderência entre essas políticas todas e a prática. Então, é uma forma também de, né, colocar os documentos, e aí de uma forma básica, mas depois acompanhar se esses documentos estão sendo, ou se a prática, né, organizacional está de acordo com os documentos publicados. Né? Não adianta ter um baita sistema de governança bonito no papel e não ver ele sendo implementado na realidade, no dia a dia. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem um parceiro muito próximo, que é a Get Global International, que é uma consultoria com foco na parte de privacidade, né? Estou trazendo esse exemplo porque, querendo ou não, faz parte, acho que política anticorrupção, né? A questão de privacidade, acho que as empresas buscam, no final das contas, transparência, né? E o que os americanos não param de falar aqui, que é o tal do trust, né? De confiança, as empresas buscam isso o tempo todo. E no caso, as políticas, né, para a Get Global International, elas
são um indício de que existe algo, mas não necessariamente de que aquilo funciona, né? E é interessante porque eles têm um teste de conformidade de privacidade de dados chamado Privacy Proof. E a comunicação, né, quando eles vão explicar o que é esse teste de privacidade, eles falam, né, um programa de papel não quer dizer que a empresa, de fato, cumpre com a LGPD, com a lei anticorrupção, até com o seu próprio código de ética, né? Então, às vezes, testar ali na prática, né, dentro de situações teoricamente reais, que a organização não vai saber se é real ou não, mas que eles acabam colocando em certas situações para ver como é que a organização reage, né? Isso vem da área de segurança de informação, chamados pen tests, e eu acho extremamente interessante isso, porque um programa de papel ou no papel não necessariamente quer dizer que a empresa de fato cumpre. Agora, você criando ali situações teoricamente reais, você consegue medir o quanto que a organização segue aquilo que está no papel e, consequentemente, auferir minimamente, né, o cumprimento daquelas normas. Você falou dessa questão das políticas, né? E hoje, pelo menos aqui no escritório, a gente tem ajudado inúmeros clientes no desenvolvimento de política de uso ético de inteligência artificial. Quer dizer, é um novo assunto que está aí demandando muito, principalmente dependendo do core business da empresa, porque hoje já se tem um uso considerável, digamos, de tecnologia de inteligência artificial por parte dos colaboradores. Muitos já estão se valendo do uso dessas ferramentas, por ser muito simples, enfim. Uso interno e, às vezes, o uso externo. Às vezes, na própria prestação de serviço, acaba se embutindo inteligência artificial. O fato é que inteligência artificial pode encostar em inúmeras questões éticas e inúmeras questões legais. Muito embora a gente ainda não tenha uma regulamentação formal no Brasil, é o mesmo momento de quando ainda se discutia a LGPD, né, que a gente participou do debate, não queria dizer que já não existia proteção para a privacidade de dados, o Código de Defesa do Consumidor, direito à privacidade previsto na Constituição. Inteligência artificial é a mesma coisa. Muita gente acha que a inteligência artificial não está regulada, então eu posso tudo. Não, não pode, porque todo o ordenamento jurídico brasileiro continua ali. Como é que você enxerga essa questão da política, né, ou o código de uso ético de inteligência artificial nas empresas? Eu faço eco aqui na tua fala, Márcio. Imagino que as empresas de tecnologia, né, estão se valendo de todas essas ferramentas e ela tem que respeitar todas as normas aqui de condutas. O ponto, e acho que talvez a dificuldade, seja o seguinte, né? Como ainda não se tem todo o domínio dessa tecnologia e até onde vai, ou até onde ela vai sozinha, como que você limita isso? Então, participei outro dia, né, de um seminário aqui, de alguns colegas debatendo esse tema, e a palestrante dizia o seguinte: bom, mas o ChatGPT ele está programado a sempre dar a resposta, independente se ela é verdadeira ou não. Então, ele nunca diz eu não sei. Então, com isso, você acaba criando um dilema ético. Você pode ter ali informações ou bases para aquela resposta que não são verdadeiras. Inclusive, li no noticiário aqui recentemente de advogados se valendo da inteligência artificial para fazer peças, e a inteligência artificial citou jurisprudências falsas, né? Não eram jurisprudências verdadeiras. Então, ali, você está vendo aqui o castelo de cartas sendo desmanchado, né? Você tem uma argumentação lindíssima, porção de artigos e jurisprudências citadas, e aquilo nada é verdadeiro. Então, de fato, tem que haver um debate maior sobre o tema. Inclusive, ouço experts dizendo é melhor segurar o uso até que a gente tenha, né, o controle sobre isso, porque parece que nem eles, né, aqueles que de fato desenvolvem, têm o controle do potencial dessa ferramenta. Nós acompanhamos o tema já há uns 4 anos. Eu lembro de um artigo
que a gente publicou no Valor Econômico, onde a gente propunha alguns princípios para a regulamentação de inteligência artificial, né? A gente que mexe com tecnologia sabe mais ou menos das grandes tecnologias que estão por vir. A gente já tinha previsto a questão da própria internet, depois a questão dos smartphones, que acabaram levando isso para um outro nível, depois, consequentemente, o uso de dados de forma intensa e aí, consequentemente, regulamentação por normas de proteção de dados. E eu lembro nas aulas lá da FIA, e eu comentava que tinham alguns outros tsunamis para vir e um hecatombe depois no final, né? E eu comentava, ó, o próximo é inteligência artificial, depois é a junção de inteligência artificial com IoT, que é a internet das coisas, ou seja, as coisas conectadas com a inteligência artificial raciocinando, você daqui a pouco vai ter ali o Robocop mesmo, né? A máquina tomando decisão. Depois você tem uma outra questão que aí, para mim, é hecatombe, que é a computação quântica. Esquece tudo que a gente pensou enquanto sociedade, não vai funcionar, e aí a gente vai ter que repensar. Talvez a gente pergunte para o ChatGPT qual que seria a solução, mas correndo o risco aí da resposta não ser a melhor possível. Eu ouvindo outro dia um podcast do Yuval Harari, ele dizia o seguinte: já com a inteligência artificial, como ela cria comunicação, né? Com a comunicação você já pode mover e engajar massas. Então ele cita vários exemplos de engajamento em massa proliferados hoje pela internet, pelo próprio homem, né? Então teve lá a Primavera Árabe, teve outros movimentos baseados aqui em comunicação de rede social. Própria eleição norte-americana. Exato. Então ele diz, tudo bem, foi o homem, né, valendo-se de comunicação para engajar massas. Como a inteligência artificial já está preparando discursos e fazendo comunicação, você já pode ter um engajamento em massa. Então, você nem precisa do IoT, né, porque você vai ter a máquina manipulando os seres humanos. Informações. Via a comunicação. Então, ele fala, talvez... Já é um problema. Já é um grande problema por aí. Porque aí, no caso, já começa a influenciar na parte de raciocínio, diante das informações que você obtém. A preocupação do IoT é que você já leva a coisa para o lado físico, né? Então, quando você tem carros autônomos, né? Por exemplo, o Google, ele teve o projeto de carro autônomo do Google, ele já previa, logo no início, que no 10º acidente, né? Porque tudo ia ser testado, eles iam parar para analisar a causa dos acidentes, para poder, dentro de um projeto, ter melhoria. E ao chegar no 10º acidente, eles foram analisar os dados e 8 dos 10 acidentes teve a mesma causa. Na verdade, o que acontecia? O veículo autônomo, ou seja, sem motorista, ele, quando identifica um farol amarelo, o que ele faz? Ele segue a regra. Ele desacelera e para. O ser humano, quando vê um farol amarelo, ele normalmente acelera, né? Então, todos foram batidas na traseira do carro autônomo por um veículo que estava sendo conduzido por um ser humano. Então, assim, quando você começar a juntar as duas coisas, você vai para o lado também, né, o aspecto físico da questão, e isso é muito complicado, com implicações jurídicas aqui inúmeras que a gente pode citar. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sabe que o uso vem crescendo de forma geométrica e não é só pelas empresas de tecnologia propriamente, né? Por exemplo, a gente desenvolveu o código ético, de uso ético de inteligência artificial para redes de hotéis, indústria, né? A gente tem um grande cliente do setor siderúrgico e começou a se ver, né, os funcionários utilizando ali aplicativo para isso, para aquilo outro, e para fins profissionais. Quer dizer, o quanto que a empresa se envolve nisso. Teve inúmeros casos, você citou alguns, teve casos já quando você a pessoa digitava o nome da pessoa, aparecia lá que a pessoa tinha um caso investigado de pedofilia, e não era verdade, né? Então você tem outras implicações. Além disso, você tem implicações de uso de dados pessoais por parte da máquina sem base jurídica, né? Então, assim, é uma infinidade muito grande, e a preocupação das empresas é
eu tenho os meus funcionários usando isso, se eu não regulo, eles vão, né? Aí na questão trabalhista, né? A gente fala muito disso desde a época de segurança de informação, então também falo de privacidade. E tinha muita decisão na área trabalhista que era a seguinte: usando o princípio constitucional, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei, se a empresa não regula, então pode, né? O mecanismo é o mesmo. Quer dizer, se não vem nada me dizendo que eu não posso, então eu posso. Então depois não vai me dar uma justa causa aqui. Se você mesmo não me orientou, o que podia ou não podia. E aí, muito disso, de questões que nós regulamos nesses códigos de uso ético da inteligência artificial, eles passam por questões éticas, né? E aí, consequentemente, acaba tendo um impacto na imagem da empresa, não é aquilo, não está alinhado com os valores e aquilo que ela defende, ou até questões jurídicas mesmo, de propriedade intelectual, de dano moral, de uma infinidade de coisas, né? Então, eu dentro da minha, aqui com a minha bolinha de cristal, né, que a gente já faz isso já há um bom tempo, por trabalhar com tecnologia, certamente esse assunto vai ser muito conversado pela área de compliance, porque o uso interno e externo, né? Então, a gente, por exemplo, tem, no caso desse cliente, que é uma rede de hotel, a gente regulou o uso interno por parte dos colaboradores e stakeholders, e o externo também, porque o hotel começou a utilizar algumas ferramentas de inteligência artificial para se comunicar com os hóspedes, né? Muita gente acha que inteligência artificial é uma coisa muito complexa, e às vezes não. O próprio chat, né? A gente às vezes conversa ali com algumas empresas, aquilo é inteligência artificial pura, né? Você está conversando com uma máquina. E se tudo aquilo não tiver regulado também o uso externo, você começa, de fato, a se colocar em algumas situações de risco que precisam ser pensadas previamente. As pessoas precisam ser, de novo, educadas quanto ao uso dessas ferramentas, que são muito boas para algumas coisas, mas que, se não forem muito bem utilizadas, podem causar aí alguns prejuízos consideráveis, né? Nós capturamos essa demanda aqui durante o nosso mês de compliance, né? Então, a gente tem uma porção de atividades para engajamento da política à cultura. E uma delas, além do treinamento, que a gente sempre faz, e ações de comunicação, então tem um plano de comunicação para o ano todo, a gente escolhe um mês do ano e faz uma porção de dinâmicas, né? Então, esse ano foi o mês de maio, escolheu o mês de maio, e durante o mês de maio desenvolvemos uma porção de ações de compliance. Então, eu fui às operações, meu time também, levamos o presidente às operações, a gente faz uma porção de gincanas e dinâmicas. E numa delas, nós convidamos aqui um palestrante para bater um papo conosco, o Marcelo Zenkner, que é um amigo querido aqui, uma pessoa, né, que tem uma história aí na área de compliance. E num desses papos veio à tona o tema da inteligência artificial, a importância de regulamentar o tema, e dali saiu uma ação de, então, precisamos orientar os nossos colaboradores a não usar, ou se usar, né, checar a veracidade de tudo que saiu ali, porque a gente citou todos esses exemplos que nós conversamos agora das informações inventadas aqui, né, pelo ChatGPT. Então, o risco de se fazer, né, o uso disso. Então, acho que foi numa dessas ações de engajamento que o tema acabou aparecendo e falou, opa, uma vulnerabilidade aqui, precisamos ter atenção. Agora vamos fazer uma comunicação para a companhia. Perfeito, perfeito. E aí eu acho que tem dois tópicos aqui que vale a pena a gente tratar antes de encerrar, né? Podcast é uma coisa curta e passa rápido. Uma delas é essa questão que você tinha comentado dos pilares de um programa de compliance, né? Você pode descrever quais seriam esses pilares e a importância de cada um deles? Olha, né, acho que os programas de compliance, eles acabam hoje estando muito convergentes, né? Então, a gente trabalha muito forte na área no pilar de prevenção. Então, tem uma porção de ações ali para engajamento e para a solidificação da cultura, porque se você precisa, né, transformar a forma como a pessoa pensa, a gente precisa estar dando exemplo na liderança,
a gente precisa estar comunicando constantemente, então usa a intranet da empresa, usa os meios de comunicação, a gente tem navegação, a gente tem operações, então coloca banners, cartazes dentro, né, desses ambientes de trabalho. Nesse mês do compliance, inclusive fui a bordo, né, das embarcações, pude conversar com a tripulação, conversar com o comandante. Então, ali, ele está enxergando, né, um time, uma liderança, conversando com ele da importância do tema, fazendo dinâmica. A gente verificou lá no barco, né, os banners, olha, aqui está o canal. Então, se você não vai, né, junto à operação falar do tema, você não consegue mudar de fato essa cultura, né? Ele entender qual é a consequência do não fazer. E aí, claro, né, é importante sim ter todas as ações de detecção, então ter as ferramentas, né, ter aqui auditorias, ter mecanismos para prevenção, né, do acontecimento e mecanismos de investigação, né, para apontar o que aconteceu, o próprio canal de denúncia, o nosso aqui, inclusive, é independente, terceirizado, né, com toda uma ramificação aqui. Então, se tiver uma denúncia sobre o compliance officer, vai para o presidente. Se tiver uma denúncia sobre o presidente, vai para o conselho de administração. Então, uma forma que a denúncia de fato seja tratada com isenção e independência. Então, também esse canal de detecção, ou esse pilar de detecção, ele se faz importante. E, por fim, né, a melhoria. Então, pegar todas essas informações e retroalimentar o sistema, né? Então, fazer, de fato, aqui um PDCA, que, de fato, que todas essas informações elas consigam ser melhoradas e transmitidas, né, e retroalimentadas no sistema, atualização da política, implementação de novas ferramentas. Acho que esses três pilares aqui formam aqui a nossa estrutura, a nossa base. Muito bem. Bom, resumindo, né, pelo menos da forma que eu entendi, primeiro tem todo, né, aí com várias ferramentas, a mudança da cultura, ou a implantação de uma cultura de compliance, né? Implantado a cultura de compliance, você precisa agora estabelecer um outro pilar que é controle. Eu preciso ter ferramentas de controle para ver se aquilo está sendo mantido. E aí o último pilar é aprimoramento. Não adianta também eu querer parar, como a gente está falando aqui, a questão de inteligência artificial. Olha, a gente pode melhorar nisso aqui também, né, ter possibilidades de melhoramento. Então, acho que ficou bem claro aí, cultura, controle e aprimoramento. Eu acho que é uma sequência lógica aí para que a coisa comece a se retroalimentar. Agora, isso é depois que você tem um programa pronto, né? Agora, vamos um passinho para trás, como eu diria, uma catraca antes. Quais seriam as etapas? Eu sei que estou te pondo aqui numa fogueira, mas é a última pergunta mesmo. Quais são as etapas para construir um programa de compliance? Envolvimento da alta gestão, entendi, eu acho que ali é o comecinho de tudo, mas se a gente fosse definir ali algumas etapas, quais seriam as etapas para ter um programa? E depois seguir com essa cultura, controle e aprimoramento. Eu acho que a gente falou bastante, né, de ter o apoio da liderança, de ter o orçamento, né, de ter uma equipe aqui dedicada. E aí eu acho que a gente precisa de método, seja a implantação de um projeto. Tá? Então, pode ser no sistema tradicional ali, o famoso PMI, ou pode ser dentro de tecnologias ou metodologias ágeis. Então, acho que a forma aqui importa menos, mas o importante é ter este projeto. Então, vamos ter um projeto. Quais serão os entregáveis desse projeto? Nós vamos ter aqui um código de ética, vamos ter ferramentas mínimas, nós vamos ter aqui treinamentos mínimos. O que a gente vai fazer? Fase de avaliação, né? Uma fase aqui de planejamento importante, depois uma fase de execução, e quais serão os entregáveis dali. Então, acho que para a pessoa que hoje, né, fala, poxa, acabei de chegar na empresa, ou estou aqui numa startup, pensar ou ter esta abordagem do programa de compliance
seja, né, o compliance anticorrupção, ou seja, o compliance em privacidade de dados, é importante que tenha esse approach aqui de projeto. Sem dúvida. E aí você consegue minimamente, né, dizer o que eu preciso ter, né? Dentro dessa fase de avaliação e planejamento, você vai, inclusive, identificar quais são os riscos da minha operação. Então, uma empresa de tecnologia está exposta, né, a certos riscos. Eu sou uma empresa de infraestrutura e prestação de serviço, então tenho outros riscos aqui, eu tenho riscos ambientais, eu estou transportando aqui no ambiente amazônico, eu tenho aqui comunidades indígenas. Bom, que riscos eu estou dentro desse ecossistema e depois o que eu preciso fazer, né? Então, acho que essa abordagem de projeto, ela ajuda muito quem está aqui desenhando o seu começo de programa. Maravilha, acho que ficou claro, então, para quem está ouvindo, tendo contato pelo... um contato inicial com o assunto, que existe uma estruturação para isso. Acho que encarar como um projeto, ter fase de planejamento, né? E dentro do planejamento, muito carregado em cima do que você falou, de identificação de riscos, né? Para depois identificar quais são os gaps, ver o que a gente precisa fazer, para depois entregar a solução disso. Então, fica muito claro que não se faz de qualquer forma, não se sai fazendo uma coxa de retalhos ali. Isso tudo tem que ser muito bem planejado, existe metodologia para isso. Muito bem, Gianfranco, eu gostaria de agradecer imensamente o seu tempo, a sua participação aqui. Acho que compliance, eu costumo dizer, devia ser ensinado lá na escola primária, né? Eu sou da época, não estou defendendo a volta da educação moral e cívica, até porque ela tinha um pezinho muito grande ali na ditadura, né? Mas sim, tinha sim os seus valores, óbvio, não do sentido da ditadura, longe disso, estou dizendo que é da época e não necessariamente defendendo aqui, está muito longe daquilo que eu acredito, mas trazer valores morais, éticos, né? Isso é fundamental para a formação de todos, né? E é óbvio que isso tem que nascer dentro de casa. Isso eu não tenho a menor dúvida. Pessoas éticas, você constrói quase na sua totalidade dentro de casa, né? Eu tenho o meu de 24 e a minha de 10. E digo para você, diante dessa distância relativamente grande de um para o outro, que não é uma coisa fácil você manter os valores, porque, infelizmente, ou felizmente, em alguns aspectos, os valores eles vão mudando de tempos em tempos, e hoje cada vez mais. Mas tem valores que é uma questão de sobrevivência da própria humanidade, né? Que é a própria caracterização das pessoas de bem. Então, compliance é uma coisa que deveria ser ensinada lá atrás, né? Deve ser ensinado dentro de casa e deve ser ensinado também dentro das organizações, sejam elas públicas, principalmente, sejam elas privadas, mas é algo que todo mundo deveria carregar em si. Mas somos seres humanos, né? Eu costumo dizer que a área de compliance, aspas, tá? Não fique bravo comigo, ela não deveria existir, porque todo mundo deveria saber qual que é, de fato, a conduta a ser seguida. Mas somos todos seres humanos, então é óbvio que ter a área de compliance ajudando é muito salutar. Como eu disse para você, lá no início eu costumava dizer, olha, existe uma diferença enorme entre compliance e auditoria, né? Que o pessoal ficava preocupado, compliance é estar de acordo. A auditoria vai apontar o teu erro. Compliance vai identificar o erro, pegar você pela mãozinha e juntos, no dia a dia, te ajudar a fazer o certo, né? Então, compliance faz parte do dia a dia, da caminhada, né? É parceria nesse aspecto. Então, muito legal bater um papo, esse tipo de papo, trazer um pouquinho de tecnologia também, porque é um pouco do nosso DNA, e te agradecer imensamente aí pelo seu tempo, viu? Então, queria fazer uma palavra final e um convite. Claro, então, claro. A palavra final, acho que para quem está desenvolvendo, né, uma área de compliance, ou para quem já está à frente aqui de uma área de compliance, esse binômio, né, do compliance junto com o negócio, o parceiro do negócio, tem que ser um mantra a ser repetido.
Acho que não tem mais espaço para o compliance xerifão, né? O compliance, eu sou o xerife da organização. Não, o compliance é um valor da organização, ele tem que ser vivido por todos os colaboradores. A área de compliance é uma facilitadora, né? Ela vai ajudar as demais áreas para que todos trabalhem de forma compliant, né? Para que todos trabalhem dentro da regra ou dentro da atitude correta. E aí é quando a área de compliance faz o gol, né? Quando a tua pessoa de suprimentos ela já barra o problema sozinha, ou a tua área de relações governamentais já barra uma possível abordagem devida sozinha, que eles já entenderam qual é o espírito e já estão se valendo como guardiões da companhia. Eles só vêm nos chamar aqui para ajudá-los a implementar, a melhorar, né, a fazer de uma forma mais fluida, e poder monitorar e prestar contas também. Acho que é uma forma da área de compliance prestar contas, né, de tudo que tem sido feito pela organização e materializar, e juntar, mostrar esses indicadores para mostrar, né, o resultado aqui, as interações, os treinamentos, mostrar que a empresa está, de fato, cumprindo o seu papel. Então, esse é o recadinho final aqui que eu queria deixar. E o convite aqui, Márcio, é estender aqui para você vir fazer uma fala aqui dentro da Hidrovias. Então, a gente gosta, né, desses parceiros que trazem informação e conteúdo. A gente tem aqui uma reunião mensal aqui do time, então, o dia que você puder, que você estiver aqui no Brasil, ou estando nos Estados Unidos, fazer de forma remota, a gente faz aqui uma fala sobre direito e tecnologia dentro da Hidrovias. Maravilha, agradeço o convite aceito. Aliás, já lhe adianto, agosto inteiro eu passo aí no Brasil, vou estar no escritório de São Paulo. Então, seja em agosto ou no momento mais apropriado aí para vocês, vai ser um prazer bater um papo sobre esse assunto que está realmente crescendo muito dentro das organizações, como não poderia ser diferente. Então, convite aceito. E a todos os demais, agradeço imensamente por estarem aqui conosco, ouvindo, né? O conteúdo ele sobe para o nosso canal no YouTube e para o tradicional canal do Spotify, que tanto agrada aí as pessoas. Eu, particularmente, era um pouco avesso com essa questão de podcast, mas acabei viciando, né? Aquela coisa do você estar na esteira, ou você na academia, ou você estar no trânsito, eventualmente, e poder aproveitar, de fato, com o conteúdo que eventualmente agrega, dependendo da visão de cada um. Então, gostaria de agradecer a todos pela participação. Fiquem de olho também, de olho, ou ouvidos, no caso, nos episódios anteriores. Tem muita coisa interessante sobre inúmeros assuntos, então vale a pena, né, também acompanhar ali tudo aquilo que a gente já produziu e tentou agregar aqui para vocês, tá bom? Fica um forte abraço para todos e nos vemos em outra oportunidade. Até mais.